Boa tarde, eu sou a tia Rose, da sala pré-adolescente da EBD, né? E a lição de hoje é o dom de variedade de línguas, né? Então, assim, para começarmos a nossa tarde, quem vai assistir à tarde, quem vai assistir de manhã, tenham uma tarde bem interessante, né? Vendo a palavra de Deus, escutando. Amém? Pai querido, Senhor, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar, Senhor, podendo levar a tua palavra, Senhor. Sei que esses pré-adolescentes não podem, no momento, estar na tua casa, Senhor, Pai. Mas também sei, Senhor, que lá onde eles estão, na casa deles, eles vão ter o privilégio, Senhor, de ouvir mais de ti, Senhor, e de aprender mais de ti. E fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, Pai, abençoando esses que estão vendo o vídeo, Senhor, Pai, que venham edificar cada vez mais, Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. E a palavra de hoje, ela está em 1 Coríntios 12, 10. Não dá para vocês verem aqui, porque a minha impressora não está muito boa, mas eu vou ler para vocês. Diz assim: Pai. E outros a operação de maravilhas, e outros profecias, e outros dons de discernimento, os espíritos, e outros a variedade de línguas, e outros interpretação de línguas. Como vocês podem ver, existem vários dons, né? De profecia, discernimento, né? De interpretação. Então, tem umas variedades de línguas. Na lição de hoje, né, nós vamos aprender sobre essas línguas, né? Variedades. Né? E diz assim, né? O dom de língua é uma manifestação do Espírito Santo no seio da igreja. O propósito disso é que o cristão ele venha cada vez mais estar mais próximo de Deus, a sua edificação mais, se santificar mais, né? Aí você diz assim, tia Rose, mas eu não tenho como é que se diz? Falar em línguas, eu não falo em línguas, mas todo cristão, né? Toda pessoa que ela aceita o Senhor Jesus, que ela levanta a mão, que ela vai lá na frente e ela diz que o Senhor é dono da vida dela, você ali, o Espírito Santo, ele já está no nosso coração, ele já entra para fazer morada na nossa vida, né? E você tem que buscar cada vez mais, para que você venha sempre estar a se aperfeiçoar mais, né? E o que o Espírito Santo venha te envolver mais. Né? O dom, o Senhor vai te dando no decorrer da sua caminhada cristã. Amém? E em muitas ocasiões, esses dons, né, na igreja, eles são às vezes interpretados mal, né? Por uma pessoa que ela não é evangélica, que ela chega na igreja e às vezes vê aquelas pessoas falando uma língua diferente, às vezes ela acaba achando estranho isso, né? Mas se uma pessoa ela fala em línguas, o Senhor está tratando com ela, né? Mas se tiver outra pessoa que saiba interpretar essa língua, ter o dom de interpretação, ele vai passar para a igreja, porque o Senhor ali ele pode estar mandando uma mensagem para a igreja, ele pode estar mandando uma mensagem para um irmão que precisa. Mas Paulo lá em Coríntios ele fala assim, mas faça tudo decentemente e com ordem. A pessoa quando ela está falando em língua na igreja, o Senhor ele está tratando com ela. Mas também ele pode estar mandando uma mensagem para que ela fale para outra pessoa. Se uma pessoa que chega na igreja e ela não tem esse discernimento, ela vai achar até que é loucura.
Mas se tiver uma outra pessoa, outro irmão que tem esse dom de interpretação, ele pode até exortar aquela pessoa, ele pode até curar aquela pessoa, porque o Senhor está usando uma pessoa, mas ela está falando uma língua que a outra pessoa não está entendendo, direcionadamente para aquela pessoa. E se tiver alguém com dom de interpretação, ele vai saber que ela está falando com aquela pessoa, ou com a igreja, ou está dando um discernimento, ou está levando a mensagem para a igreja. O dom de língua é uma manifestação do Espírito Santo no seio da igreja, que tem o propósito de edificar espiritualmente, diferente de outros dons que operam com vista no coletivo da igreja. Este dom tem como alvo de sua atuação crente individual, ou seja, o dom de línguas é um dom individual, né? Eu não posso estudar essa língua, eu não posso aprender esta língua, mas ela é individual de cada um que a busca, né? Se você tem o Espírito Santo, ore mais, busque mais e peça a Deus que Ele lhe dê o dom de curar, como diz aqui, dom de discernimento, dom de profecia, dom de interpretação, ou seja, outros dons. Mas Deus vai lhe capacitar, vai lhe dar aquele que você precisa, né? E com isso, no decorrer do tempo, você pedindo mais e mais, o Senhor vai derramar graça sobre você. Ele também diz assim, a respeito das manifestações deste dom, né, o comentário da Bíblia no estudo pentecostal. Sabemos que lá em Atos 2, ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, né? E naquele dia foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos, mas era uma coisa que era uma festa, né? E ocorreu aquele derramamento do Espírito Santo. Diz assim, no tocante das línguas, como manifestação sobrenatural do Espírito Santo, notemos os seguintes fatos. A primeira, letra A, né? Estas línguas podem ser humanas e vivas, né? Ou línguas conhecidas na terra e línguas dos anjos. Como eu falei, que lá em Atos 2, ele fala... Ele fala que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém, estando habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Ou seja, né, tinha pessoas que estavam sabendo interpretar a língua dos outros, das outras pessoas que estavam falando em mistérios, né? Então ali foi a primeira, foi o primeiro do Espírito Santo, né? O derramamento do Espírito Santo com os dons de línguas. E a língua falada através deste dom não é aprendida, como eu falei, e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como pelo ouvinte. Ou seja, se você fala inglês, francês, alemão, japonês, né? Se não tiver outra pessoa que venha traduzir para quem não sabe, não adianta você vai estar falando, a pessoa não vai estar entendendo. Então, é a mesma coisa do dom de línguas, né? De variedades de línguas. Se uma pessoa que está na igreja e ela está falando e você não tem o dom de interpretação, você não vai entender nada que ela está falando.
E fala aqui que essa língua ela não é aprendida, né? Essa língua ela quase não é entendida, porque você só pode entender se você tiver o dom de interpretação. Na letra C, ela diz assim: o falar noutras línguas, como dom, abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Deus, isto é, na oração, no louvor, no bem-dizer e na ação de graça. Entretanto, a gente pode falar com Deus no nosso íntimo, no nosso quarto, né? Na igreja, louvando. O Senhor ele pode falar contigo de várias maneiras. Nos louvores, nos tocantes dos louvores, né? Se uma pessoa ela toca harpa, né? Ela toca trombone, né? Ela toca um instrumento, se ela não souber as notas que ela está tocando, né? Em vão ela vai estar tocando, porque ninguém vai entender qual o som que ela está tocando, né? Então, ela tem que saber quais são as notas que ela está tocando, para que a pessoa que está escutando saiba que ela está tocando, qual seria o louvor que ela está tocando, qual seria a música que ela está tocando. Então, se ela tocar por tocar, ela não vai entender nada, né? A pessoa não vai entender. Então, ela tem que tocar uma melodia que as pessoas venham entender. Então, o Senhor, ele fala através da oração, né? Ele fala conosco através do louvor, ele fala conosco através de mensagens que vão nos edificar. Às vezes você acha que aquela mensagem é diretamente para você e o irmão nem te conhece. E a variedade de línguas é assim, né? O Senhor ele usa quem ele quiser, né? Mas nós temos que ter o discernimento, né? Nós temos que, não vai adiantar eu falar em línguas e mistério e a igreja não saber o que eu estou falando, e pode até dizer amém, se elas não sabem nem o que eu estou falando. Então, tem que ter uma pessoa que venha interpretar o que ela está falando. Expressando-se através do Espírito, mais do que a mente. Em Coríntios 14, do 2 e o 4, ele diz assim: e orando por si mesmo ou pelo próprio, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente, como eu falei, né? Às vezes no silêncio do nosso quarto, a gente está orando por um irmão que não sabe nem que eu estou orando por ele, mas eu estou orando ali, e o Senhor, o Espírito Santo, ele vem no meu coração, na minha mente, para que eu venha a orar sobre aquela pessoa. Não precisa ser evangélico, mas uma pessoa que o Espírito Santo colocou na minha mente, que naquele momento ela estaria precisando de uma ajuda, né, de uma oração. Então o Senhor ele fala de várias maneiras conosco. Depende da gente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, faz morada no meu coração, faz morada na minha vida. Os adolescentes, eles têm a capacidade muito rápida de aprender as coisas, né? Eles são muito sábios, né? Então, e a curiosidade, são muito assim, querer aprender mais, né? Então, assim, tem adolescentes que quando vão para algum encontro, eles já são batizados. Tem outros que vêm de lá que não são batizados, né, com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que eles têm o Espírito Santo na vida dele. Como eu falei no início,
Todos nós temos Espírito Santo na nossa vida quando nós declaramos que o Senhor faz parte da nossa vida, que o Senhor é dono da minha vida, né? Então ele fala aqui, ó, línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de uma interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significativo da mensagem, né? Então tem que ter uma pessoa que venha, que venha interpretar o que o irmão está falando. E interessante que o Espírito Santo, né, quando você está falando em línguas, você não entra num momento de êxtase, você não fica fora de si, né? O Senhor, às vezes, Ele está falando com você mesmo. A edificação é de você mesmo, né? Ele fala com você, né? É no teu íntimo. Não vai adiantar eu ser batizada com o Espírito Santo, o irmão está falando para mim, mas se ele estiver falando para mim, eu sei porque ele está apontou a direção para mim e fala comigo, mas se eu não souber interpretar o que ele está falando, eu não vou entender nada que o Senhor está falando comigo, né? E diz assim, ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. Então, quando o irmão está falando em línguas, ele pode estar falando com a igreja em si ou diretamente com uma pessoa. Ou ele está advertindo aquela pessoa, ou ele está fazendo uma revelação ou uma profecia. O Espírito Santo, ele jamais vai te envergonhar, né? Ele jamais vai deixar que você passe vergonha. Mas você sabe que se a mensagem for para a igreja e você achar que é com você, que foi diretamente para você, ele não vai dizer, não é você. Ele vai dizer bem assim, para a igreja. Quem estiver nessa condição, ele vai saber que é para você que está falando para você diretamente. Deve haver ordem quanto falar de língua em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora do controle, né? Isso não acontece. O Espírito Santo, ele é muito cauteloso com isso, para que não venha envergonhar a pessoa. Uma dica que eu vou dar para vocês, né? Um exemplo que eu vou dar para vocês é assim. Eu tenho uma carambola e tenho uma banana. Eu dou essa banana aqui pro Pedrinho, né? E dou essa carambola para Maria, né? Aí o Pedrinho, ele come essa banana e a Maria come a carambola, né? Aí eu digo bem assim, Maria, que sabor tem a banana? Ela não vai saber. Por quê? Porque ela comeu uma carambola. E eu digo, Pedrinho, que sabor tem a carambola? Ele não vai saber, porque ele comeu a banana. Então o Espírito Santo, né, o dom de língua é assim, é para edificar a pessoa e é para ela ter mais intimidade com o Espírito Santo. É para que ela venha cada vez mais estar mais ligada, né, com o Senhor, né, porque é uma edificação própria, é uma edificação para si mesmo, né? Quanto mais eu busco, quanto mais eu estou na presença do Senhor, quanto mais eu me alimento da palavra, né, cada vez mais eu vou ter aquela intimidade com o Senhor. Amém? Conhecer e saber como se comportar em relação à manifestação do Espírito no seio da igreja não é o mérito de alguns,
mas exercício que todo crente deve aprender, a fim de que o propósito da edificação da igreja seja alcançado. Porquanto, caro professor, aproveite a oportunidade e converse com os alunos a respeito de possíveis dúvidas que tenham sobre o dom de línguas estranhas, né? E como eu falei, o dom de línguas, de variedades de línguas, ela é pessoal. Ela vem para edificar a igreja e ela é para você mesmo. E edificar cada vez mais, porque a palavra de Deus diz: sejam santos como eu fui santo, né? Cada vez se santificar mais, né? E a pergunta que eu deixo para os meus alunos é a seguinte, né? As línguas estranhas podem ser aprendidas? Né? Não, ela não pode ser aprendida. Qual pessoa pode receber o dom de línguas? Qualquer uma pessoa que busca, né? Que busca a intimidade com Deus. Qualquer uma pessoa que esteja cada vez mais buscando, né? A sua intimidade, né? Santificando cada vez mais, lendo a palavra, né? Cada vez mais deixando as coisas do mundo, né? As crianças, né? Os pré-adolescentes, escutar mais louvor, orando para sua família, né? Estando mais próxima de Deus. O que as pessoas estão falando quando expressam as palavras em línguas estranhas? Elas estão falando para a igreja ou para um grupo individual, uma pessoa individual, né? Mas que tenha outra pessoa que venha interpretar isso. Há algum idioma que podemos estudar para compreender as línguas estranhas? É pedir a Deus que seja abençoado com os dons espirituais, né? Com os dons de variedades, né? Talvez o Senhor, Ele vai capacitar cada um, né? Você pode ter o dom de cura, você pode ter o dom de falar, o dom de mensagem, né? De levar mensagens para as pessoas, ter o dom de interpretar, ter o dom de profecia, né? Mas o Senhor, Ele vai dando isso no decorrer da tua intimidade com Deus, no decorrer da tua busca com Deus, né? O Espírito Santo, Ele vai te capacitar cada vez mais, mas isso depende de mim e de você. Buscar cada vez mais a Deus, né? Buscar ter uma intimidade mais com Deus, né? Você já falou em línguas estranhas, né? Isso eu falo para os meus pré-adolescentes, né? Na minha classe, como são entre 10 a 12 anos, né? Ainda não tem, que eu saiba, uma criança que tenha variedades de dons, né? De línguas, né? Você já falou como foi a sua experiência, né? Como eu já falei, isso é individual e ainda não tem na minha classe, né? Todos são batizados com o Espírito Santo, mas não falam idiomas de línguas estranhas. Amém? E essa é a explicação da aula de dons, variedades de línguas. Eu espero que meus alunos, né, da EBD, pré-adolescentes, né, da minha classe, né, que eles saibam mais um pouco, né, e no decorrer dessa caminhada logo voltaremos, logo estaremos aí firmes, né, poder abraçar, beijar. Sei que muitos estão ansiosos, muitos estão ali já querendo ir para a igreja, alguns choram porque não podem ir para a igreja, mas isso logo vai passar. E logo estaremos firmes e juntos, né, na presença de Deus e poder aprender mais de Deus, da palavra de Deus. E eu agradeço a todos
E vamos orar terminando essa aulazinha, e eu espero que os meus alunos tenham entendido isso. Amém? Pai querido, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, Pai. Que nós venhamos se santificar, Senhor, que nós venhamos estar mais na Tua presença, Senhor, e cada vez mais o Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, nos capacitar, venha, Senhor, Pai, nos dar dons, Senhor, Pai, para que nós venhamos levar a Tua palavra para a igreja, Senhor, Pai. Mas antes disso, Senhor, de levar a Tua palavra, que o Senhor venha capacitar cada vez mais, Senhor, Pai. Porque muitos, Senhor, Pai, têm dons, mas muitos estão, Senhor, largando os seus dons, enterrando os seus dons, Senhor, Pai. Que neste momento, Senhor, que o Espírito Santo venha, Senhor, Pai, a cada vez revelar, Senhor, que Tu é o dono, Senhor. Tu é o dono da nossa morada, do nosso coração, Senhor, Pai. Pai, te apresento os meus alunos pré-adolescentes, a classe infantil, o ministério infantil, Senhor. Fica conosco, Senhor, nos capacitando cada vez mais, Senhor, Pai. Nos dando estratégia, Senhor, nos dando discernimento, Senhor, Pai. Que nós venhamos, Senhor, levar a Tua palavra com clareza, Senhor. E desde já te agradeço, Senhor, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, Senhor. Amém.